Amen. Amém. This is not technically the first presentation of the camp meeting. Essa não é tecnicamente a primeira apresentação dessa campal. First presentation for me was the 24th of October. A primeira apresentação para mim foi no dia 24 de outubro. I'd intended to do a standalone presentation. A minha intenção era de fazer dessa uma só apresentação On the divisions within feminism, sobre as divisões no feminismo, but it's going to take probably today and tomorrow to complete. e provavelmente vai tomar o dia de hoje e amanhã para completar. So we're definitely not discussing China at this camp meeting. Então, definitivamente, nós não vamos estar falando da China nessa campal. I want to explain a little bit of my priorities. Eu quero explicar um pouquinho mais sobre as minhas prioridades. Because I know that some people aren't happy. Porque eu sei que algumas pessoas não estão felizes com isso. Where are we on the reform line? Onde é que nós estamos na linha de reforma? I'm talking 144,000. Eu estou falando dos 144 mil. On here, where are we? Aqui, onde é que nós estamos? We're at the last major waymark before the Sunday law. Nós estamos no grande marco final antes da lei dominical. We're just about here. Nós estamos aqui. I'm not making any point about their dates. Não estou fazendo nenhum ponto em relação às datas. I'm not saying we're in Panium. Não digo que estamos em Pânio. At minimum, I think we have the early stages of the waymark. Mas, no mínimo, digo que estamos nos pontos iniciais desse marco. We're at the early stages of Panium. Então, nós estamos nas partes iniciais de Pânio, It's the formalization of the message of the Sunday law. que é a formalização da mensagem da lei dominical. So back here in 2019, Então, aqui atrás, 2019, from January to August, de janeiro a agosto, everyone is expecting the Sunday law to be about the Sabbath. todos esperavam que a lei dominical fosse sobre o sábado. And then in August we say, E depois, em agosto, nós dizemos: it's not about the Sabbath, it's about gender. não é sobre sábado, mas é sobre gênero. The Sunday law is a test on gender and sexism. A lei dominical é um teste de gênero e sexismo. And that's all well and good for the dispensation of the latter rain. E isso está tudo bem para a dispensação da chuva serôdia. But you're not there anymore. Mas você não está mais lá. Now you're in the harvest. Agora nós estamos no tempo da colheita. But worse than that, now you're in the formalization. Mas pior que isso, nós agora estamos na formalização. I know that some are questioning whether or not there can be a shaking in the harvest. Eu sei que muitos estão questionando se pode ou não haver uma sacudidura no tempo de colheita. I've taught from 2018 that there can
and is a shaking in the harvest. Eu ensinei desde 2018 que sim, pode e há uma sacudidura na colheita. But if you still reject that, Mas se você ainda rejeita isso, consider where you are. considere onde você está. Formalization. Formalização. It's the formalization of the test É a formalização do teste upon which the eternal destiny of every human being is decided. onde o destino eterno de cada ser humano é decidido. People are tired of me talking about sexism and gender. As pessoas já cansaram de me ouvir falar de sexismo e gênero. Consider where you are. Considere onde você está. How fearful is it Quão assustador isso é that at this point in time, que nesse ponto no tempo, at the formalization of the test of the Sunday law, na formalização do teste da lei dominical, you want us to stop speaking about sexism and gender. vocês querem que a gente pare de falar sobre sexismo e gênero. To upset you further, Para que vocês fiquem ainda mais insatisfeitos, I'll be speaking about it here. eu vou estar falando sobre isso aqui também. We've got a lot more to say, Temos muito mais para ser dito, but separate to that, mas separadamente, prophetically, do you really think that we fully understand the subject profeticamente, você realmente acredita que nós entendemos esse assunto before the formalization? antes da formalização? There's too much comfort Existe muito conforto and dislike of an uncomfortable topic. e também muita discórdia em relação a um assunto desconfortável. I would like to speak about China. Eu gostaria de falar sobre a China, It would be easier. seria muito mais fácil, It would be fun. seria muito mais divertido, But your eternal destiny is not decided over China. mas o vosso destino eterno não é decidido com a So if China. we go through Pallium and don't discuss Russia once, Se nós passarmos pano e não falamos uma vez da Rússia, I'm okay with that. eu estou bem com isso. I'm okay with that. We'll get to it later. Eu estou bem com isso porque nós vamos chegar a isso mais tarde. It's fearful that people are tired of the subject of sexism in this history. É assustador que as pessoas já cansaram desse assunto de sexismo nessa história. And it shows still how little this subject is taken seriously. E mostra realmente quão pouca importância é dada a esse assunto. Remember the many that are overthrown here. Lembre-se dos muitos que serão derrubados aqui And where they come from. e de onde eles vêm. There are people walking with you here. Tem pessoas caminhando com você aqui. We'll review what was done a few days ago. Nós vamos rever aquilo que foi feito há alguns dias atrás. I want to define feminism first. Mas eu quero definir primeiro o feminismo With the Merriam-Webster Dictionary. com o dicionário de Merriam-Webster. Feminism is a belief in and advocacy Feminismo é a crença de advocacia for the political, economic, and social equality para a crença social e econômica de igualdade
of the sexes. do sexismo. It's expressed especially through organized activity. E é expressado especificamente através de atividades organizadas On behalf of women's rights and interests. a favor dos direitos das mulheres e seus interesses. Political, economic, and social equality. Igualdade social, econômica e política. So in the latter rain, we said feminism, tick. Na chuva serôdias dissemos feminismo, colocamos um visto. Freedom, tick. Liberdade, visto. In the harvest, Na colheita, we look at the Democrat Party, olhamos para o Partido Democrático, Millerite history and the Whig Party, olhamos para a história millerita e o Partido Whig, COVID-19, Covid-19, and we say, what does freedom look like? e nós dissemos que a liberdade, ela se parece com o quê? How do you define freedom? Como é que você iria definir liberdade? Because the Republicans are the party of individual freedom. Porque os republicanos é que são o partido de liberdade individual. Now we're looking at feminism. Agora nós estamos olhando para o feminismo. Do you have the same problem? E aí você tem o mesmo problema. In the time period of compromise, No período de tempo de concessões, compromises of many who claim feminism, concessões da parte de muitos que dizem crer no feminismo, we have to divide truth from error. e nós temos que dividir a verdade do erro. Our message on this subject A nossa mensagem em relação a esse assunto it has never and will never put us in a comfortable position with mainstream society. nunca nos colocou, nem nunca vai nos colocar numa posição confortável com essa God's sociedade extrema. God's messages have never done that. As mensagens de Deus nunca fizeram isso. If you zoom really far out Se você fizer um zoom bem distante and you look at the Sabbath and Sunday, e você olhar para o domingo e o sábado, it's possible to think that they're both the same. é possível pensar que ambos são iguais. Zoom far out. O zoom está, se você fizer um zoom bem à You distância, zoom in mas se você der um zoom mais próximo, and you see the life and death difference. você consegue ver a diferença de vida e morte. You zoom out and you compare them. Você tira novamente o zoom e você compara esses dois, True and the counterfeit. o verdadeiro e a contrafação. Almost identical. Que são quase idênticos. You zoom in and you contrast them. Se você der um zoom mais perto novamente, você consegue contrastá-los. And it's the contrast that is life and death. E é esse contraste que é de vida ou morte. So we're zooming in Então, nós estamos dando um zoom mais próximo. on feminism. Quando a gente fala de feminismo. We discussed the broad waves of feminism. Nós já falamos nas ondas do feminismo. First, second, introduced the third. A primeira, a segunda e introduzimos a terceira. Some say we're in the fourth. Alguns dizem que estamos na quarta onda do feminismo. But after 1991, there's much confusion. Mas depois de 1991 tem havido bastante confusão. Because
it's more difficult to see victories. Porque se torna mais difícil de ver as vitórias. It's simple back in this history to just see laws change. É simples ver nessa história as leis sendo mudadas. But now it's a fight over mindset. Mas agora nós estamos lutando contra uma mentalidade, Prejudice. um preconceito. It's harder to measure. E assim é muito mais difícil de se medir. We discussed that there are three main branches of feminism. Nós falamos que existem 3 ramos principais do feminismo. We began with a discussion of the first, cultural. Nós começamos por falar do primeiro, que era o cultural. And that is the idea that there is a male culture and a female culture. E isso é uma ideia de que existe uma cultura feminina e uma cultura masculina. And equality for them E igualdade para eles is lifting up female culture, seria levantar uma cultura feminina, which they see as cooperation, nurturing, caregiving. que eles veem como algo cooperativo, como algo que cuida, como algo que I dá want to atenção. quote from The Guardian. E eu quero citar agora da revista, o jornal Guardian. Pope Francis does acknowledge that it is legitimate and indeed desirable that women wish to study, work, and have personal goals, but seems to set this against the need for women to fulfill their maternal duties, declaring in the same section, the weakening of this maternal presence with its feminine qualities poses a grave risk to our world. Papa Francisco reconhece que é legítimo e realmente desejável que as mulheres queiram estudar, trabalhar e ter objetivos pessoais, mas parece colocar isso contra a necessidade das mulheres cumprirem seus deveres maternos, declarando na mesma secção o enfraquecimento dessa presença maternal com suas qualidades femininas representa um grave risco para o nosso mundo. So Pope Francis, if he was feminist, he slides into this category. Então, o Papa Francisco, se ele fosse feminista, ele iria escorregar ou encaixar dentro dessa categoria. And when he wants to include women in the Catholic Church, E quando ele quer incluir as mulheres na Igreja Católica, it's so they can give their maternal presence, para elas poderem dar a sua presença maternal, their feminine qualities, as suas qualidades femininas, their ethics of care. as suas éticas de cuidado. And when you see what that looks like in practice, E quando você enxerga com o que isso se parece na prática, it's not equality, isso não é igualdade. which is why you would expect to see this in a counterfeit. E é por isso que você deveria esperar ver isso numa contrafação. Because it's far from what this movement teaches. Porque está longe daquilo que esse movimento ensina. Early on, we directly avoided heading into this channel of feminism. Mais cedo, nós tentamos não entrar diretamente nesse canal de feminismo, Because we recognized this is not where the prophetic message brought us. porque nós reconhecemos que isso não foi para onde nos trouxe a mensagem profética. And a true equality cannot come from this perspective. E a igualdade verdadeira, ela não pode vir através dessa perspectiva. Understanding and accepting women's leadership Entendendo e aceitando essa liderança feminina in a deeply patriarchal organization like this movement numa organização que era profundamente patriarcal como esse movimento, is impossible from this direction. é impossível através dessa direção. Because if a woman is not bringing just her feminine qualities, Porque se as mulheres não estão trazendo apenas as suas qualidades femininas, as they define feminine qualities,
da forma que eles definem qualidades femininas, no one listens. ninguém ouve. They just want mothering. Eles apenas querem esse cuidado materno. And that is not equality or respect. E isso não é igualdade ou respeito. So this is one reason that the papacy can never achieve equality. E essa é uma das razões pelas quais o papado não pode chegar à igualdade. The Pope's tentative overtures towards feminism are exciting, but they're meaningless if simply overlaid upon existing unequal foundations that he makes no attempt to change. As tentativas de abertura do Papa ao feminismo são excitantes, mas não têm sentido se simplesmente se sobrepuserem a bases desiguais existentes que ele não faz nenhuma tentativa de To mudar. simplify the difference between the three factions, Para simplificar a diferença dessas três facções, can you see the unequal foundations of society? vocês conseguem enxergar a desigualdade, essas fundações desiguais da sociedade? And to what extent are you willing to tear them up? E até que ponto você está preparado para quebrá-las? And what this article recognizes E o que esse artigo reconhece is that true feminism cannot be built upon unequal foundations. é que feminismo verdadeiro ele não pode ser construído em cima de fundações erradas. And cultural feminism, E feminismo cultural, as long as they divide into the masculine apis bull ideas of what is male, enquanto elas continuarem se dividindo nessa ideia masculina do touro ápis, daquilo que seria a figura masculina, and Virgin Mary idea of what is female, e tendo a Virgem Maria como a visão daquilo que seria o feminino, it's an unequal foundation. essa vai sempre ser uma fundação desigual. If you believe in this, you have no problem with the mindset of the apis bull. Se você acredita nisso, então você não tem problema com essa mentalidade do touro ápis. That's all I want to say about cultural feminism. Isso é tudo que eu quero dizer em relação ao feminismo cultural. Because I think that's simple enough to see. Porque eu acho isso simples o suficiente da gente enxergar. And as a movement, enough people agree on this point. E como movimento, pessoas suficientes concordam com esse ponto. Before going into a more thorough discussion of what is liberal and what is radical feminism, Antes de entrar numa discussão mais profunda daquilo que seria o feminismo radical e liberal, we wanted to look at some of the goals of first and second wave feminism, nós queríamos olhar primeiro para os objetivos daquilo que foi a primeira e segunda onda do feminismo. see what radical feminism was fighting for, Ver o que o feminismo radical, por que eles estavam lutando, pelo que eles estavam lutando. and what was used to attack them. E o que foi usado para atacá-los. I want to go back though to the 1850s. Eu quero voltar aos anos 1850. When women started wearing bloomers, Quando as mulheres começaram a usar calças, a type of wide trousers under their skirts. que na verdade é um tipo, como se fossem uns leggings brancos, mas por baixo das saias. This is how they were characterized in the 1850s. E era assim que elas eram caracterizadas nos anos 1850. Compare their drawing of the women on the right to the women on the left. Compare o desenho das mulheres da direita com as mulheres da esquerda.
First of all, note the boldness. Primeiramente, vejam a coragem. A degree of reserve and timidity in the women on the left. A forma como as mulheres da esquerda seriam mais reservadas, mais tímidas. Arrogant boldness by the women in the center. E no meio a gente tem as mulheres que seriam mais corajosas. Note the inclusion of them as smokers, Com a inclusão delas já sendo fumadoras, which was seen as inappropriate for women in that day. que era visto como algo inapropriado para as mulheres daquela época. Particularly note the features. Particularmente, olhem para os rostos dessas mulheres. Who would you describe as attractive and unattractive? Quem você iria definir como atrativo ou atraente ou não? This is from the earliest days, the attacks they make against women. Desde aquela época, esses são os ataques que eles fazem às mulheres. So, it centers on cultural expectations of beauty. E que está centralizado numa expectativa cultural de beleza. And from the very earliest days of first wave feminism, E logo nos primeiros dias daquela primeira onda do feminismo, every disagreeing man and woman todo homem e toda mulher que estavam em discórdia knew how to attack and discredit suffragettes, feminists. sabiam como atacar e desencorajar as mulheres sufragistas. They were taking down gender norms, Que estavam quebrando as normas de gênero, beauty standards of the day, também os estatutos de beleza daquela época, and to prevent women joining them, e para que eles pudessem prevenir que as mulheres se juntassem a eles, they were described as unattractive and unlovable. elas eram definidas como pessoas que não eram atraentes nem amáveis. I want to make one point. E eu quero fazer um seguinte ponto. In your mind, where did you compare and contrast that perspective to? Na sua mente, com o que você comparou e contrastou essa imagem, That photo? essa foto, essa perspectiva? Because I think many people would have thought of that in the 1850s. Porque eu acho que nos anos 1850 as pessoas teriam pensado da seguinte forma. And thought of Ellen White's position. E pensado na posição de Ellen White. We shouldn't do that. E nós não deveríamos fazer isso. We should compare and contrast it Nós deveríamos comparar e contrastar with the cultural standard of the day. com a cultura que eles tinham naquela época. The beauty standards of the day. A beleza, o padrão de beleza daquela época. Ellen White didn't fit in with first wave feminism. A Ellen White, ela não encaixava com a primeira onda do feminismo. She also didn't fit in with the beauty standards of the day. E ela também não encaixava com esse padrão de beleza daquela época. We should compare and contrast it with what was expected of women. E nós deveríamos comparar e contrastar com aquilo que era esperado das mulheres. Which is more like this. Que seria mais da seguinte forma. And even women in poverty getting as close to that ideal as possible. E mesmo as mulheres que eram mais pobres deveriam se aproximar cada vez mais desse ideal. And under that kind of outfit, e com esse tipo de traje, this. Seria isso aqui. Because women do not need to exercise, that's unattractive. As mulheres não precisam fazer exercício físico, porque isso não é atraente. Women do not need to breathe, that's unattractive. As mulheres não precisam respirar, porque isso também não é atraente. The natural female form is not attractive enough.
A forma feminina natural também não é atraente o suficiente, and the extent society will go to bring in an unhealthy, unrealistic standard. e ao ponto que a sociedade vai chegar para trazer um padrão de beleza que nem é realista. Ellen White, compared to today, is not a feminist. Ellen White, comparado com os dias de hoje, não seria uma feminista. But I would suggest that compared to her society, E eu vou sugerir que, comparado com a sociedade dela, she came much closer to equality than we give her credit for. ela se aproximou muito mais da igualdade do que aquilo que a gente gostaria de dar crédito para ela. She spoke of a man and woman's mind as having equal capability, Ela falou da mente do homem e da mulher tendo a mesma capacidade, if correctly trained. se forem treinados de forma correta. That's radical for her time. Isso seria algo radical para o tempo dela. She spoke up of women needing to make their own decisions. Ela fala de mulheres tendo que tomar as suas próprias decisões Maintain independence of thought, e manter independência de pensamento, not being constrained to unhealthy, unrealistic, and distracting beauty standards. e não sendo restringidas a padrões de beleza que não são realistas. What she did say are radical moves to equality for her time. E o que ela disse na sua época era realmente algo radical, In opposition to beauty standards of the external. em oposição aos padrões de beleza externos, With the surrounding context of what they expected from a woman's mind. com o contexto que estava em volta daquilo que eles esperavam da mente da mulher. So I wasn't comparing and contrasting the trousers with Ellen White's position. Então, eu não estava comparando e contrastando as calças com a posição da Ellen White. She's much better than the society around her. Ela é muito melhor que a sociedade pela qual ela estava rodeada. We should compare and contrast first wave feminism with mainstream society. Nós deveríamos comparar e contrastar essa primeira onda do feminismo com essa parte extremista social. Then we come to the later days of the suffragette movement. Depois nós chegamos aos tempos finais desse movimento sufragista And the way they are characterized. e a forma como elas foram caracterizadas. Just in case you think anything has changed, Caso você pense que algo mudou, I want to quote from The Spectator. eu quero agora citar da revista Their Spectator. 2015 article, É um artigo de 2015 The Decline of Feminism. que fala do declínio do feminismo. Just for context, Só para dar um pouco mais de contexto, The Spectator is a far-right news source esse Spectator é um jornal de extrema-direita and this article is written by a woman e esse artigo foi escrito por uma mulher attacking feminism. que estava atacando o feminismo. So we have a woman quite towards the right attacking feminism. Então, nós temos uma mulher que é mais da extrema-direita atacando o feminismo, Making sure women are covered up in public so their bare flesh doesn't offend anyone is something you'd expect in Saudi Arabia, not here, where we should be free to dress as provocatively as we please. Assegurar que as mulheres estejam cobertas em público para que a sua carne não ofenda ninguém é algo que seria de esperar na Arábia Saudita, não aqui, onde deveríamos ser livres para nos vestirmos de forma tão provocadora quanto quiséssemos.
to remind you, this is a far-right position. Só para lembrar que isso é uma posição da extrema-direita. Why shouldn't we wear makeup, stockings and suspenders if we like? Por que não devemos usar maquiagem, meias e suspensórios se quisermos? From Elizabeth I to Betty Davis, women have considered lipstick, high heels and killer hairdos to be legitimate weapons in our arsenal, as effective in their own way as crossbows and bazookas. But new feminists are determined to drain the fun from life. De Elizabeth I a Betty Davis, as mulheres têm considerado o batom, os saltos altos e cabelos provocantes como armas legítimas no nosso arsenal, tão eficazes Like à sua maneira como as bestas e as bazucas. Mas novas feministas estão determinadas a drenar a diversão da vida. And feminism. Tal como a primeira onda do feminismo e o sexismo. And second wave. E também a segunda onda. What's the response by the far right to feminism today? Qual é a resposta da extrema-direita ao feminismo nos dias de hoje? Just like Fox News screens. Tal como as notícias da Fox, elas mostram. Against steps to combat climate change. Contra os passos de combater essas mudanças climáticas. They recognize and fear that true, often radical, feminism today. Eles reconhecem que, às vezes, esse feminismo radical dos dias de hoje is coming for their lipstick, their makeup, their high heels. Tem a ver com o batom, a maquiagem e o salto alto. So if you were a conservative Adventist in 2018, então, se você era um adventista conservador em 2018, and you became a feminist by putting up on makeup, high heels and jewelry, e você acha que se tornou feminista agora ao colocar joias, maquiagem, batom, salto alto, I have bad news. Eu tenho más notícias. But our right would be quite pleased. A extrema-direita estaria bem satisfeita. But I went to this article because I wanted to highlight their picture. E eu fui para esse artigo porque eu queria ressaltar essa imagem. Above the article. Sobre esse artigo. Feminism today. Feminismo nos dias de hoje. A woman who looks how they would characterize a lesbian. Uma mulher que se parece com aquilo que eles iriam determinar como lésbica. And this old-fashioned woman on the left. E essa mulher da antiguidade que está do lado esquerdo. Old-fashioned, prudish or lesbian. Então seria uma mulher da antiguidade e uma lésbica. Remember our photo from second wave feminism. Lembre-se da nossa foto daquela segunda onda do feminismo. Said down with men. Que dizia fora com os homens. Now, feminists, all men are scum. Agora as feministas dizem que todos os homens são mentirosos. So they give the same misrepresentation. Então elas dão a mesma representação. But my focus is on appearance. Mas o meu foco está na aparência. Old-fashioned. Alguém que é antiquado. Not feminine. Que não é feminino. Unattractive. Que não é atraente. Angry. Que está revoltado. Unlovable. Que não é amável. Ugly. E que é feia. Nothing has changed from today to 1970. Nada mudou de hoje para 1970. As far as what true feminism fights for. Mesmo com o que é verdade daquilo que o feminismo luta. And how they are misrepresented. E a forma como elas são mal representadas. And attacked. E também atacadas. By not just the far right. Não só pela extrema direita. But the leaning right.
mas também aqueles que estão apoiados na direita, and more often than not, the center e mais do que parece, aqueles que estão no centro, and the mainstream, no foco because principal. that's where compromise comes in. E é aí que vem as concessões. We went to 1968. Fomos para 1968, That feminist uprising essa subida do movimento was feminista conceived by a radical feminist foi considerado pelos radicais feministas. In fact, most of the victories of second wave feminism Na verdade, a maioria das vitórias dessa segunda onda do feminismo came through radical feminism. veio pelo feminismo radical. And the woman who organized that 1968 uprising E as mulheres que organizaram essa onda also made popular the main slogan for radical feminists. também fizeram com que esse slogan fosse popular para feminismo radical. The personal is political. O pessoal é político. Era o slogan. What that phrase means O que essa frase significa is that the choices a woman makes privately é que as escolhas que a mulher faz de forma privada, in her home, in her marriage, na sua casa ou no seu casamento, in her dress, in her lifestyle, na forma que ela se veste ou no seu estilo de vida, are political choices. são escolhas políticas. This is in opposition to mainstream feminism, Isso está em oposição ao feminismo principal, that saw these things as private matters, que viu todas essas coisas como coisas privadas, assuntos privados, they were happy for legislative changes, e eles estavam felizes com as mudanças legislativas, but they separated their private lives from political action. onde eles separavam a sua vida privada de ações políticas. And I would suggest that when they took that position, E eu vou sugerir que quando eles tomaram essa posição, one that you could say is characterized by individual freedom, uma que é caracterizada por liberdade individual, I would suggest they fall into the same trap as cultural feminism. eu vou dizer que eles caem na mesma armadilha que esse feminismo cultural. And in leaving sexism within their personal lives, personal choices, E assim deixam o sexismo nas suas vidas privadas e nas suas escolhas. that is trying to build equality on a foundation that is already unequal. Isso seria tentar construir o feminismo numa fundação que já é desigual. And one main personal choice that radical feminists were combating E uma escolha pessoal que esses radicais estavam lutando contra were all the things they threw into the freedom trash can. foram todas as coisas que elas jogaram no lixo da liberdade. Shapewear, A forma do que elas vestem. eyelash curlers, Os alongadores de cílios. makeup, Maquiagem. women's magazines Revistas femininas, revistas de mulheres, that are full of things that make your brain dead. que são cheias de coisas que matam o seu cérebro. And direct women's focus
on the body. E que direcionam o foco das mulheres para o corpo. That Freedom trash can is where the characterization of bra burners came from. Essa caracterização do corpo da mulher é de onde veio a caracterização de Born. Because it's easier to horrify people by saying bra burners É muito mais fácil dizer que caracterizar as than mulheres makeup dizendo burners. aquelas que queimam os sutiãs. And the response, Essa foi a resposta. Art Buckled spread that myth nationwide. The final and most tragic part of the protest took place when several of the women publicly burned bras. If the average American female gave up all her beauty products, she would look like Tiny Tim, and there would be no reason for the American male to have anything to do with her. Art Butchwell espalhou o mito por todo o país. A parte final e mais trágica do protesto aconteceu quando várias mulheres queimaram publicamente os seus sutiãs. Se a mulher americana média desistisse de todos os seus produtos de beleza, ela parecia o Tintin, e não teria razão para que o homem americano ter alguma coisa a ver com ela. Tiny Tim was a musician. O Tiny Tim, que eu acho que era o Tintin, seria um músico. They thought without makeup women would look like this. Eu achava que com maquiagem as mulheres se pareciam assim, Or something close to it. ou algo parecido com isso. Sem a maquiagem, as mulheres se pareciam assim. 1970, 1970, Miss World, Miss Universe, a Miss Miss Universo. World. I'm very, very happy to be here at this cattle market tonight. Bob Hope tells a packed out Royal Albert Hall. Moo, it's quite a cattle market. I've been back there checking calves. Estou muito, muito feliz por estar aqui nesse mercado de gado essa noite, diz Bob Hope, a um Royal Albert Hall lotado. Mu, é um mercado de gado e peras. Estive lá atrás a There verificar are more bezerros. women in the audience cheering São mais mulheres na plateia batendo palmas ou celebrando, and out the back ready to be inspected quanto as que estão lá atrás estão se preparando para than serem they are there inspecionadas, protesting. ao invés de estarem protestando. It's not a popular position. Não é uma posição popular. That's our review of what we discussed on the 24th. Essa seria a revisão daquilo que nós falamos no dia 24. Now, I already have a position on liberal and mainstream feminism, Eu já tenho uma posição em relação ao feminismo liberal, ou ao que é o feminismo principal, and I already have a position on radical feminism. e também já tenho uma posição formada em relação ao feminismo radical. So I'm not going to pretend that I'm coming into this meeting without a position. Então, eu não vou fingir que eu estou nessa palestra sem uma But as opinião far as formada. I inspect every part of our prophetic message, Mas onde eu investigo tudo da nossa mensagem profética, I would argue that mine is the only one in agreement with it. eu vou argumentar que a minha é a única que está de acordo com ela. One of the things that divides mainstream feminism from radical feminism Uma das coisas que divide o feminismo principal com o feminismo radical is individual and personal freedom. é a liberdade pessoal e individual. Can we make personal choices
Será que a gente pode fazer escolhas pessoais that don't tie into wider issues of equality que não estejam atadas a assuntos maiores sobre igualdade and affect women around us? e que afetem as mulheres à nossa volta? It's best described with the phrase the personal is political. E isso se descreve melhor com essa frase: pessoal é político. But there is another way that liberal feminism thinks, Mas também existe uma outra forma que o feminismo liberal pensa, that was first said by a radical feminist que foi primeiro dito por uma feminista radical, and it's said in a way that's clearly negative. e é dita de uma forma que é bem negativa. Anything a woman chooses is empowerment. Qualquer coisa que a mulher escolha é empoderamento, Because she porque ela, because she chose it. porque ela escolheu. And this is an argument that gets used over and over and over again. E esse é um argumento que é usado vez após vez. So the liberal feminists Então, as feministas liberais and the women at the beauty pageant e as mulheres que estão nessas competições de beleza say, don't tell me I'm not a feminist. dizem: não me diga que eu não sou uma feminista, I chose this. eu escolhi isso. I'm empowered to make my own choice. Eu estou empoderada a fazer a minha própria escolha. We're going to come back to that issue. E nós vamos voltar para esse problema. Liberal feminism. Feminismo liberal. This is the variety of feminism that works within the structure of mainstream society to integrate women into that structure. Essa é a variedade do feminismo que funciona dentro da estrutura da sociedade principal para integrar as So this mulheres is nessa a estrutura. key difference. Então, existe aqui uma diferença-chave. Liberal feminism wishes to bring women into the structure of society. Feminismo liberal deseja trazer as mulheres para dentro da estrutura da sociedade. Radical feminism wishes to deconstruct and remake society. Mas o feminismo radical quer desconstruir e fazer de novo na sociedade. Because they see that sexism at that very foundation is built into society. Porque eles veem que o sexismo nessa fundação, ela já está incorporada na sociedade. To move this into a racial context, Para levar isso agora para o contexto racial, do you want more African American police officers vocês querem mais policiais afro-americanos? or do you want to defund the police system? Ou vocês querem destruir, mudar o sistema policial? Do you just want more representation Vocês querem mais representação? or do you want to deal with the institution, the construct? Ou vocês querem lidar com a sociedade e a forma como está sendo desconstruída? Moving that back to gender, Agora, levando isso para a questão de gênero, radical feminism wants to take down the very foundation. feminismo radical quer destruir essa fundação. And that's where it comes as the idea of being radical. E é daí que vem essa ideia de ser radical. Because they see sexism everywhere. Porque eles enxergam o sexismo em todo lugar.
and they pay attention enough to see the damage it does. E eles prestam atenção o suficiente para ver o dano que isso causa. Abigail Adams and Mary Wollstonecraft were there from the start, proposing equality for women. As is often the case with Liberals, they slog along inside the system, getting little done amongst the compromisers until some radical movement shows up and pulls those compromisers left of centre. This is how it operated in the days of the suffragist movement and again with the emergence of the radical feminists. Abigail Adams e Mary Wollstonecraft estiveram lá no início, propondo a igualdade para as mulheres. Como muitas mulheres acontece com os liberais, eles se arrastam dentro do sistema, pouco se fazendo entre os compromissos até que algum movimento radical apareça e puxe esses compromissos para fora do centro. Assim funcionava nos dias do movimento sufragista e novamente com o surgimento das feministas radicais. Find it interesting how they discuss liberal and mainstream feminism as full of compromising. Eu acho interessante como eles mencionam o feminismo radical e o feminismo principal como uma forma de concessão. Because they're happy with the sexist foundations of society and culture. Porque eles estão contentes com esse sistema da sociedade, essa cultura. Which is why it is what we are combating in this dispensation. E é precisamente isso que nós estamos combatendo nessa dispensação. Skipping 2 sentences. Seen by many as the undesirable element of feminism, radical feminism is actually the breeding ground for many of the ideas arising from feminism. Ideas which get shaped and pounded out in various ways by other, but not all, branches of feminism. Visto por muitos como o elemento indesejável do feminismo, o feminismo radical é, na verdade, o terreno fértil para muitas das ideias que surgem do feminismo, ideias que são moldadas e esmagadas de várias maneiras por outros, mas não todos os ramos do feminismo. Radical feminism was the cutting edge of feminist theory from approximately 1967 to 1975, the key years of second wave. O feminismo radical foi a vanguarda da teoria feminista de aproximadamente 1967 a 1975, que é precisamente a chave da segunda onda do feminismo. It is no longer as universally accepted as it was then. E já não é tão universalmente aceite como era então. So what has gained the vast majority of ground within feminism after 1991 Então, o que ganhou a maioria do feminismo depois de 1991 is liberal mainstream feminism. Seria essa extrema liberal do feminismo, which is much more palatable. que é muito mais apreciada. The core belief of radical feminism A crença principal do feminismo radical connected to that core belief that it's the very foundations that are sexist. Conectado com essa ideia de que os fundamentos é que são sexistas. The reason this group gets the radical label is that they view the oppression of women as the most fundamental form of oppression, one that cuts across boundaries of race, culture, and economic class. This is a movement intent on social change of rather revolutionary proportions. É essa a razão pela qual este grupo recebe o rótulo de radical, é que eles veem a opressão das mulheres como a forma mais fundamental da opressão, que atravessa as fronteiras da raça, cultura e classe econômica. Esse é um movimento de mudança social que, de fato, é de proporções bastante revolucionárias. Early radical feminism, arising within second-wave feminism in the 1960s, typically viewed patriarchy as a trans-historical phenomenon, prior to or deeper than other sources of oppression, not only the oldest and most universal form of domination, but the primary form and the model for all others. O feminismo radical precoce, surgindo dentro do feminismo da segunda onda dos anos 60, tipicamente visto pelo patriarcado como um fenômeno transhistórico, anterior ou mais profundo que outras fontes de opressão,
Não é só a forma mais antiga e universal de dominação, mas a forma primária e o modelo para todas as outras. Eve, Cain, Ham. Eva, Cão e Gender, Ham. worship, race. Cain. Gênero versus raça. All those quotes are saying Tudo que essas citações estão dizendo, all that is an external description of the Eden to Eden model. tudo que isso é uma descrição do modelo de Éden ao Éden. If it makes you uncomfortable, all it is verbalizing our prophetic model. Se te deixa mais confortável, tudo que se está fazendo é verbalizando o nosso modelo profético. 1500 years before Ham sinned, 1500 anos antes de Ham ter pecado, this was already introduced. isso já foi introduzido. And by the time you get to the flood, E quando a gente chega ao dilúvio, we have 4 women on that ark, a gente tem 4 mulheres na arca and they've already lost every identifying characteristic e elas já perderam toda a característica que as identificava, except who they belong to. exceto a quem elas pertenciam. And if you don't understand how horrific that is, E se vocês não entendem o quão horrível isso é, what do you think it means when Ham uncovered the nakedness of his father? o que vocês acham que significa quando Ham descobriu a nudez I do won't pai? answer that here. Eu não vou responder a isso aqui. I'll leave that to my dear friend. Eu vou deixar isso para o meu querido amigo. The oldest and most universal form of domination. A nossa forma de denominação, It exists. ela existe. It exists across every boundary of race, class, and border. Existe a todos os níveis de raça, de classe e fronteiras. It's worldwide. Ela é mundial. In the history of a worldwide test. Numa história que é também mundial, um teste mundial. I have a feeling that some people will find it uncomfortable to view sexism that way. Eu tenho a sensação que algumas pessoas vão achar desconfortável ver o sexismo dessa forma. I would suggest that's just an issue of ignorance and denial. E eu acho que isso é apenas uma questão de ignorância e de negação. Among the radical feminists at the 1968 protest, Entre esse grupo de protestos de were the authors of the following 1968, statement. estavam os autores da seguinte expressão: Women in our society are forced daily to compete for male approval, enslaved by ludicrous beauty standards that we ourselves are conditioned to take seriously. as mulheres em nossa sociedade são obrigadas diariamente a competir pela aprovação masculina, escravizadas por padrões de beleza ridículos que nós mesmas somos condicionadas a levar a sério. That's the second paragraph of quote number 7 for the translators. The response to women wearing trousers was the same. A resposta às mulheres usarem calças foi o mesmo. The article says the public reception was not unlike the response to early dress reformers. E o artigo diz que a recepção pública não foi diferente da resposta aos primeiros reformadores de vestuário.
So we're drawing a clear line through the history of feminism. Então, nós estamos desenhando uma linha bem clara das ondas do feminismo. From the women who fought for the right to wear trousers, Das mulheres que lutaram pelos direitos do uso da calça, the right to vote, do direito ao voto, and then the women fighting against makeup and beauty standards. e depois as mulheres que estão lutando contra a maquiagem e esses padrões de And the beleza. public reception was the same. E a recepção pública, ela foi a mesma. Feminists were seen as dowdy, frumpy moralizers who hated men because they could not attract them. Because radicals gained disproportionate media attention, the early feminist movement in general, and its critique of beauty in particular, was often dismissed even by those who accepted most of its other egalitarian principles. As feministas eram vistas como desajeitadas e moralizadoras, que odiavam os homens porque não conseguiam atraí-los, porque as radicais ganhavam uma atenção desproporcional da mídia, o movimento feminista primitivo, em geral, e sua crítica da beleza em particular, era muitas vezes descartado mesmo por aqueles que aceitavam a To maioria quote a liberal feminist of the time, princípios igualitários. E para citar a revista feminista daquele tempo, to quote a liberal feminist, para citar uma feminista liberal, she voiced a common concern. ela deu voz a uma preocupação comum. The image of the movement comes from the individuals in it. If large numbers of them are unattractive, the movement as a whole is bound to be so too. A imagem do movimento vem dos indivíduos que o compõem. Se um grande número deles não é atrativo, o movimento como um todo também o é. So that's a mainstream woman's fear during second wave feminism. Então, esse é o medo de uma mulher da extrema principal. We O need medo que to ela embrace tem. beauty standards, Nós precisamos ter esses padrões de beleza, have enough attractive people within feminism, ter pessoas atraentes nesse movimento feminista, we want people to take it seriously. se nós queremos que as pessoas levem isso seriamente. That was in her book published in 1987, The Skeptical Feminist. Isso estava no livro dela, que foi escrito em 1987, que é o Skeptical Feminist. Then we come to the very latest days of second wave feminism. Depois nós chegamos aos dias finais da segunda onda do feminismo, 1989. 1999. Keep in your mind the personal is political. Mantenham em mente essa frase que o pessoal é político. Price Waterhouse versus Hopkins, a case in the Supreme Court. O Price House versus Hopkins, que está agora na Corte Suprema. Hopkins, an accountant who was turned down for partnership by Price Waterhouse, claimed she was discriminated against because she did not conform to feminine stereotyped behavior. She claimed assertive behavior was considered offensive for her, but acceptable in a man. Hopkins, uma contabilista que foi recusada por parceria por Pride Waterhouse, alegou ter sido discriminada por não se conformar com o comportamento estereotipado feminino. Ela alegou que o comportamento assertivo era considerado ofensivo para ela, mas She wasn't aceitável em exhibiting um homem. cultural feminism. Ela não estava exibindo esse feminismo cultural. Even a male supporter urged her to conform more to feminine standards. As one member of the firm put it, her problem would be solved if she would, quote, walk more femininely, wear makeup, have her hair styled, and wear jewelry. Até mesmo um apoiante masculino a exortou a se conformar mais com os padrões femininos. Como disse um membro do movimento, seus problemas seriam resolvidos se ela andasse mais femininamente, usasse maquiagem, tivesse seu cabelo penteado e She usasse didn't joias. fit
into mainstream liberal feminism. Então, ela não encaixava nessa extrema radical de feminismo. She won that Supreme Court case. E ela ganhou esse caso no Tribunal Supremo. So where do we look to understand feminism? Então, para onde é que nós olhamos para entender o feminismo? Whatever issue we're looking at, Qualquer que seja o problema para o qual nós estamos olhando, whatever topic, qualquer que seja o tópico, we tend to find it summarized in the 1989 to 1991 history. nós vemos isso sendo resumido na história de 1989 a 1991. Two things happened in 1989, one in 1991. Duas coisas aconteceram em 1989 e também em 1991. Number one, intersectionalism. A primeira coisa foi esse interseccionalismo, describing the added discriminations and oppression of women who are also fitting into another category. que descrevem essa discriminação às mulheres que estão agora encaixando numa outra categoria. If a woman is woman Se a mulher é uma mulher, and she's also African American mas ela também é afro-americana, or a woman of color, ou uma mulher de cor, those two issues intersect esses dois problemas eles, estão interligados and make the discriminations she faces in society e fazem even com more que, extreme. fazem com que essa discriminação que ela sofre na sociedade seja ainda mais extrema. We would also include in that intersectionalism issues of LGBT. Nós também podemos incluir nesse interseccionalismo questões de LGBT. Intersectionalism, Interseccionalismo, Price Waterhouse versus Hopkins, o Price Waterhouse versus Hopkins, discrimination based on a decision to not fit into mainstream beauty standards, discriminação ao não querer encaixar num padrão estipulado de beleza. 1991, Anita Hill, 1991, a necessidade de cura. how a woman is treated and believed when she speaks out against abuse, Como a mulher é tratada e a forma como ela fala, como quando ela fala de abuso, in her context, sexual harassment. e no contexto dela, o que seria um abuso sexual. Those three issues, Essas três questões, in a nutshell, de forma bem simples, are the issues that true feminism is identifying and fighting today. são essas as questões que o feminismo está identificando e lutando contra nos dias de hoje. We'll try and finish this topic tomorrow. Nós vamos tentar terminar esse tópico amanhã. I think we've already laid a framework to discuss liberal versus radical. Mas eu acho que nós já colocamos uma boa moldura para a gente começar a discutir o liberal versus radical. And I hope that we are clear enough on cultural. E eu espero que a gente esteja bem esclarecido em relação ao cultural. And our need to understand this is connected to two issues. E a nossa necessidade para entender isso está conectada a dois problemas. For priests, the dispensation of compromise. Os sacerdotes e essa dispensação de concessões. For 144,000, Os 144.000 the formalization of the message of the Sunday law. e a formalização da mensagem da lei dominical. The formalization of understanding gender, sexism, feminism. A formalização para entender sexismo, gênero e feminismo. Not a popular position. Não uma posição popular. You kneel with me, we'll close in prayer. Se ajoelharem comigo, vamos encerrar com uma oração.
Dear Lord, Querido Pai, thank you that we can meet. obrigado porque podemos nos encontrar. As I see the people from all over the world, Ao rever as pessoas de todo o mundo, from South Sudan, do sul do Sudão, Poland, da Holanda, Kenya, do Quênia, Colombia, da Colômbia, Tahiti, do Tahiti. how blessed that we can see each other. É uma bênção que a gente possa se ver. I pray as we prepare for the Sunday, Lord, Eu oro que, ao nos prepararmos para a lei dominical, may we, with the appropriate fear, que a gente, com o devido temor, consider our position possamos considerar a nossa posição and our witness. e o nosso testemunho. I pray for a blessing upon the other speakers. Eu oro para uma bênção sobre os outros palestrantes. We know you are here with us, Sabemos que o Senhor está aqui conosco. so I don't ask for that because I know you are. Então eu não peço por isso porque eu sei que o Senhor está presente. May we see your character Que a gente possa ver o teu caráter through looking at it directly, ao olhar para isso diretamente and also through understanding the counterfeit também entendendo a contrafação and what it is not. e aquilo que não é. I pray this in Jesus' name. Eu oro isso em nome de Jesus. Amen. Amém.